Hoje veremos dos versos 19 a 24. Mateus, capítulo 6, versos 19 a 24. Passará também na projeção. Diz assim a palavra do Senhor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos, Santo Deus, porque ela é o nosso norte, ela é o nosso farol, Pai. O Senhor nos chama, Santo Deus, a observá-la e teu Espírito Santo a faz eficaz em nossa vida, em nosso coração, Pai. Nos ajuda, Santo Deus, nos ilumina para entendermos e nos dá sabedoria para aplicarmos ela no dia a dia. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Se você assiste TV hoje nas redes sociais, você vai ver alguns programas famosos, e o pessoal gosta muito, que é daqueles acumuladores compulsivos. Eu não sei se você já viu um programa desse. Uma equipe vai lá na casa de alguém e abre um determinado cômodo e há diversos materiais, diversas coisas que ele não sabe nem quando irá usar, mas ele é um acumulador compulsivo. E o programa, várias e várias temporadas, demonstra que há muitas pessoas no mundo desta forma. E o que o Senhor Jesus está tratando aqui é esta visão de um acúmulo desnecessário, sem visar o próximo, sem visar o outro, ou sem pensar ali em algo maior. Mas simplesmente o acumular por acumular, o ter para ter, o nunca se saciar. E aí esses textos eles vão trazer algo, uma verdade que sonda nosso coração e nossa mente, que é o que é mais importante na sua vida. Porque você tendo essa resposta, ou refletindo sobre isso, então você vai conduzi-la como o Senhor quer que você conduza a sua vida. Fique em mente, o que é mais importante na sua vida? É certo que todos nós pensamos em um futuro bom, em desfrutarmos de algo bom na nossa aposentadoria ou de tirarmos boas férias. Mas a crítica do Senhor não é essa. Não é de investir na sua vida para você descansar. O Senhor não está criticando isso, de você avançar no seu trabalho, de você desejar algo melhor. A crítica do Senhor não é essa, como alguns defendem. O que o Senhor está criticando aqui é quem controla a sua vida. O que controla todo o seu ser, o que controla seu coração, o que controla sua mente. E veja, o Senhor está falando para os seus discípulos e para aquela grande multidão que o está seguindo. Então, ele não está falando para descrentes. Ele está falando ali para discípulos. Ele olha para os discípulos no Sermão do Monte e é como se ele perguntasse: o que conduz sua vida? O que é que está fazendo você viver? Quais são seus planos para o futuro? O que é que você planeja? E aí, esse texto ele vai introduzir, no que veremos próximo domingo, a partir do verso 25, que é a questão da ansiedade na vida. Veja como está ligado. O que conduz nossa vida pode nos deixar ou não ansiosos. E aí ele trata o pecado da ansiedade, que é pouco falado nos dias de hoje. A ansiedade como um pecado. Então o Senhor ele vai nos questionar desta forma. O que conduz, o que controla a sua vida? Quais são suas preocupações?
O que conduz sua vida é algo passageiro e terreno ou algo espiritual e eterno? No capítulo 6, a gente introduziu o capítulo 6 há algumas semanas, o Senhor Jesus ele começa a falar nessa parte do Sermão do Monte, nos primeiros versos do capítulo 6, sobre um relacionamento entre o homem e Deus. Ele vai nos ensinar a como sermos generosos, darmos esmolas, e não fazermos isso à vista do povo. Ele vai nos ensinar como a oração deve ser feita, não para os outros, mas somente para Deus. Como você jejuar, que não deve ser feito para a vista dos outros, mas para Deus. E aqui há uma dobradiça. O Senhor agora começa a demonstrar uma relação pessoal. Veja, ele disse, olha, é assim que você age comigo, nos momentos de intimidade, oração, jejum. E agora, pessoalmente, você está ansioso? E aí, você refletindo sobre se você está ou não ansioso, ele pergunta, e o que conduz sua vida? É tudo, essa é a resposta para tudo. O que está conduzindo minha vida? Para que eu estou vivendo? E aí, o Senhor vai demonstrar que nós não podemos servir a dois senhores, como nós lemos. E aí, quem temos servido? E aí ele nos ensina que nós devemos servir somente a Deus. E devemos servir a esse Deus como? Com pureza. Devemos servir com pureza nos nossos olhos, com pureza em nosso coração. E é isso que nós aprenderemos hoje, servindo a Deus com pureza. No primeiro momento, o Senhor vai nos mostrar como nós servimos e onde nós devemos investir nossa vida. Nos versos 19 a 21, vamos observá-los mais uma vez. Diz assim, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Momento até aqui. Veja a simbologia que ele dá, traças e ferrugem. Naquele período, as roupas era algo de muito valor. Era algo até que você dava como um presente de casamento, um tecido, um presente de casamento, ou por vezes deixavam roupas de herança. Até famílias mais humildes, elas costumavam deixar roupas como herança. Por quê? Porque o tecido era algo muito caro. Então você poderia querer acumular tecidos, acumular roupas e ter um aspecto assim de desejo por algo material. E a questão da ferrugem, do aço e de metais preciosos, desde sempre valeram muito dinheiro. Então as pessoas poderiam também querer ajuntar e acumular aquilo. Veja, a Escritura, ela nos indica que nós devemos sim pensar no dia de amanhã. Como eu já disse, a questão do Senhor aqui não é você pensar numa vida melhor, mas você ter um pensamento somente egocêntrico. É você não olhar quem está ao seu lado. É você não olhar seus irmãos em Cristo. É você não olhar a necessidade do próximo. Então o Senhor vai estar falando sobre você ter uma vida piedosa. Este é o contexto destes versos. Como eu tenho uma vida piedosa, como eu uso meus recursos para ajudar o reino, como eu uso meus recursos para ajudar o meu irmão, como eu uso meus recursos para ajudar o pobre necessitado, a viúva, o órfão, que o Senhor vai nos indicando. E como eu tiro os olhos somente da minha vida e do meu ser. Então o Senhor, ele diz, não acumuleis, ele nos dá um mandato, não acumuleis para vós outros tesouros onde a terra e a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. O Senhor nos dá um entendimento de um tempo passageiro. Tudo que você acumula nessa terra, um dia acabará. Tudo que você trabalhou, tudo que você conquistou, seja para os seus netos, seja para os seus filhos, seja para quem for, um dia irá acabar. Isso um dia irá acabar. Agora, o que não acaba é com que intenção você faz. E quem está sendo glorificado quando você realiza algo. Veja, não importa se você construiu a casa mais bela da cidade. Não importa se o seu carro é o mais confortável. Você desfrutará daquilo por mais ou menos 60 anos. Quando mais 80, 90 anos. Se Deus for bondoso, até os 120 anos. E então passará. E aí você não sabe mais o que acontecerá depois. Se vão brigar,
Se vão destruir? Se vão vender? Você não sabe. Então o Senhor Jesus, ele nos diz, olha, não pense no temporal, pense no eterno. Não pense egocentricamente, mas pense em glorificar o nome do Senhor. E ele continua, mas, pelo contrário, ele vai falar, você tendo uma virada de 180 graus, ajuntai outro mandamento. O primeiro ele diz, não faça. O segundo ele diz, faça. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Ajuntais no céu, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Como nós ajuntamos tesouros nos céus? Com atos de piedade, demonstração de Cristo, atos misericordiosos. O que nós estamos fazendo com os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos? O que nós temos realizado? Por vezes nós damos muitas desculpas. É porque é pouco. É porque agora não dá. É porque agora eu estou investindo. Porque agora não é o momento. Mas veja, muitos dão as mesmas desculpas em condições diferentes. Há um tempo, alguém dava uma desculpa porque era pouco, então é promovido, e agora é porque não tem tempo, ou porque agora tem que pagar uma parcela, porque com aquele recurso que ele conseguiu a mais, ele conseguiu comprar uma casa e um carro melhor, e agora ficou apertado do mesmo jeito, e aí então ele consegue mais, mas agora ele tem que comprar um apartamento melhor e uma casa na praia, então o recurso continua apertado, então ele consegue mais, agora ele tem que fazer viagens para o exterior, porque ele sempre desejou e nunca conseguiu, e vai viver uma vida somente para si. É estranho falar isso, porque nós desejamos viver tranquilos, nós desejamos desfrutar dessa vida, descansar. O tão merecido descanso, eu trabalhei tanto em minha vida. Mas veja, o Senhor dá uma crítica. Lembrem-se, isso é passageiro. Isso é passageiro, e ele fala primeiro aos seus servos, aos seus discípulos, mas é uma verdade para todos os cristãos. O que conduz sua vida? O que conduz sua vida? Quanto nós temos investido nos céus? Investir no céu não é você cultuar o Senhor num domingo, isso é um mandato, isso é algo que o crente deve fazer. Investir nos céus não é tempo de oração, veja, isso ele tratou em outro momento, e não falou em investimento nos céus. Investimentos nos céus não é aqui jejuar, ele tratou isso em outro momento, e não falou em investimento do reino. E agora o Senhor está tratando de finanças e está falando, invista no reino. Há alguns assuntos que são tabus de tratar em igreja, né? E as finanças, como também o relacionamento conjugal, sexo e dinheiro, são tabus que muitos não tratam para não ofender ou não incomodar. Mas veja, é justamente isso que o Senhor está fazendo. Ele está incomodando os seus discípulos e demonstrando que um aspecto errado, uma visão errada, uma centralidade errada vai te trazer o quê? Ansiedade. E aí você nunca descansa em Cristo. Por quê? Porque está em suas mãos pagar todas as contas. Pastor, mas se eu não trabalhar, eu quero ver quem paga. Não é isso. Trabalhe com dignidade. Trabalhe glorificando a Deus. Conquiste, mas não coloque nas suas finanças, não coloque na sua conta bancária, não coloque no cofre que você tem em casa a segurança da sua vida. Alguns anos atrás, estava na Igreja Presbiteriana da Penha, lá em São Paulo, e as forças americanas evacuaram do Afeganistão. Há muito tempo eles estavam lá, cuidando da segurança e desenvolvendo outras coisas, e então as forças americanas elas deixaram o Afeganistão, e então aquela região, aquele país foi tomado de novo para aquele grupo extremista que o dominava. E aí, do dia para a noite, nós assistimos nos jornais famílias e multidões de pessoas correndo para os aeroportos e tentando de todas as formas entrarem dentro de um avião e sair de lá, porque o grupo extremista estava avançando e voltando para as grandes cidades. Eles estavam escondidos nas montanhas, e então eles voltavam para
as grandes cidades e as pessoas fugindo. Estava na Igreja Presbiteriana da Penha quando começou um projeto de recebermos refugiados. E há muitos projetos até hoje recebendo refugiados afegãos. Só que o interessante é quando nós recebíamos pessoas e conversávamos com elas, você não via ali ninguém pobre e necessitado. Há talvez 20 dias atrás. Quem estava chegando lá? Médicos, agentes do governo, pessoas do gabinete assim presidencial, engenheiros, cientistas, doutorados em TI. Onde você estudou? Não, eu estudei no Canadá. Eu fiz mestrado e doutorado no Canadá e voltei para o Afeganistão, para a minha terra. E agora eu tive que fugir. E o que é que eles tinham? A roupa do corpo. Veja como, de um dia para a noite, a sua segurança terrena pode acabar. Também observamos, algum tempo atrás, uma grande enchente lá no sul. As pessoas, do dia para a noite, perderam tudo. Tudo. Passaram a viver de doações. Até hoje, famílias não se recuperaram. Há um tempo atrás também, houve uma pandemia em todo o mundo. No Brasil, famílias até hoje não se recuperaram. Tinham uma condição boa, tinham um comércio bom. Faliram. Veja, não é errado você investir, não é errado você estudar, trabalhar, passar em concurso, adquirir. Mas onde está a sua segurança? E aí, quando você perde tudo, você pode olhar para trás e pensar: onde eu tenho investido minha vida? Daquilo tudo que eu tinha e hoje não tenho mais, quanto eu tirei para o reino? Quanto eu tirei para abençoar meus irmãos? Quanto eu tirei para aquele necessitado que eu conseguia? Quanto eu tirei para aquele missionário que vive com tão pouco, lá na Índia, lá na África? Aquele missionário que está perseguido. Quanto eu tirei para investir no reino? Para abençoar alguém? E aí nós passamos a pensar. Tem um filme também famoso, que ele retrata um pouco disso, A Lista de Schindler, se passa na Segunda Guerra, e um oficial alemão, ele está ali próximo do campo de concentração, então ele passa a pegar seus recursos e a pagar para pessoas saírem do campo de concentração. Estou resumindo de forma simples, assim, para somente dar um entendimento. E aí, ao final, quando a guerra acaba, ele entra em uma crise existencial e uma ansiedade extrema, porque ele passa a olhar sua roupa, suas vestimentas e o que ele está, e pega assim um botão, diz: esse botão poderia salvar uma vida. Esse relógio poderia ter salvado 2 vidas. Isso e aquilo que eu tinha, que não valem de nada, poderiam ter salvado 5 vidas. Uma vez conversando com um rapaz que mora na Escócia, que tem um projeto no Congo, eu perguntei, eu ainda morava em Fortaleza, eu perguntei: mas com quanto um missionário vive lá no Congo? Aí ele disse: olha, o Congo, ele é bem complicado, tem guerras, tem isso, tem aquilo, mas um missionário vive muito bem, com R$2.000. Muito bem, ele tem uma casa, ele tem transporte, ele se alimenta muito bem, mais do que a maioria das pessoas lá na cidade, e é com isso que ele vive. Há missionários que eles transformam crianças e investem em estudo, investem em alimentação, investem e transformam uma aldeia, uma localidade completa com R$10 por mês. Se você observar alguns campos missionários, antes do missionário chegar, as pessoas comem bolachas de arroz. Em bolachas de terra. Eles misturam ali água, um pouco de leite, um pouco de terra, para poder comer. E onde nós temos investido? Onde nós temos investido? O Senhor vai tratar esse pensamento egocêntrico. Cada um toma conta de si. Cada um por si. A não ser que seja alguém muito próximo meu, ou que já me ajudou outra vez. Então, ajuntem tesouros nos céus. Como é? Piedosamente. Uma vida caridosa. Uma vida que se importa com o outro. Por quê? Aonde está teu tesouro,
aí também estará teu coração. Nosso tesouro está neste mundo ou nosso tesouro está nos céus? Aonde está nosso tesouro? Isso é uma pergunta constante que deve estar no seu coração. Eu estou me comprometendo com as coisas do Senhor? Eu estou me comprometendo com uma vida dedicada à obra do Senhor? Veja, uma vida dedicada à obra do Senhor não é para você abandonar tudo e ir para um seminário, ou ir para um mosteiro, ou ir ser um frade nas ruas, fazendo... Não. Uma vida dedicada ao Senhor é onde você está. Fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Às vezes, com uma palavra, o nome de Deus é glorificado no escritório de advocacia, num posto de gasolina, numa sapataria, numa clínica, no dentista. Onde você está, você pode levar uma vida dedicada a Deus. Quando tiramos nossos olhos de nós mesmos e passamos a olhar e nos sensibilizar com o próximo. O Senhor, então, nesses versos 19 a 21, ele vai nos falar que o que nós valorizamos é o que te domina. O que você valoriza é aquilo que conduz e domina todo o seu ser. Há pessoas que elas desejam passar num concurso, isso é louvável. Nós devemos ter jovens crentes nas melhores universidades, nos melhores concursos, para que Deus seja glorificado, nas melhores empresas e nos melhores cargos. A reforma protestante trouxe esse entendimento. Nós devemos ser luz, nós devemos ser sal em todas as esferas da sociedade e então transformarmos a sociedade. Mas nós não devemos deixar que essa dedicação a passar num concurso, essa dedicação a conseguir glorificar a Deus, talvez no emprego melhor, domine nossa vida e acabe nos afastando de Deus, que é isso que muitas vezes acontece. As pessoas, então, vão me dedicar a um concurso, passar 2 anos estudando, 1 ano estudando, para passar em tal e tal vestibular, ou em tal concurso. Então, o domingo não é mais o dia do Senhor. Agora eu fico olhando no culto o relógio para voltar para casa, para me dedicar às apostilas. Agora o trabalho exige demais de mim, e agora eu trabalho de segunda a segunda. Eu não consigo mais me dedicar, eu não consigo mais orar, eu não tenho mais tempo com minha família e Deus. Por quê? Porque a minha prioridade agora é outra. Porque agora o que domina a minha vida é os desejos do meu eu. É aquilo que me domina. Então, onde está o teu tesouro, onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. E onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E aí o Senhor agora, parece um texto um pouco desconexo, que ele vai falar dos olhos. Então, por vezes, a gente acha que ali é um parêntese que ele dá e fala de outro assunto. Mas ele vai ensinar a nós agora, ele disse, onde nós devemos investir? Nós devemos investir onde? Onde ninguém pode tirar de nós, nos céus. E como nós devemos investir? Vamos ver agora dos versos 22 e 23. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, grandes trevas serão. Esse não é um texto desconecto. Lembrem-se, há uma pregação do Senhor Jesus, Sermão do Monte, e há uma construção que ele faz. Ele não fala de outro assunto, ele continua falando do mesmo assunto, do nosso tesouro, de onde investir. Então o Senhor diz, com bons olhos, o que seria isso? O Senhor está falando de você observar os outros como? Com generosidade, simplicidade, piedade, misericórdia. Você tem bons olhos, você olha o próximo, você enxerga o necessitado. Porque é muito comum as pessoas quererem apagar certas coisas que estão acontecendo. Então, nós tapamos os olhos para o mundo e passamos a viver como aqueles cavalos que só olham para frente e colocam aquilo nos olhos. Eu só vejo minha vida, eu só vejo aonde eu quero chegar. Eu não quero lidar com outros, porque eu já tenho problemas demais.
E aí o Senhor vai nos trazer isso, são os olhos, a lâmpada do corpo. Por quê? Porque é aquilo que você obedece, é aquilo que você toma para dentro de si. Se meus olhos forem piedosos, todo o meu ser e meu coração é piedoso. Se eu for misericordioso, se os meus olhos olharem para alguém com misericórdia, todo o meu ser será misericordioso. Se eu olhar para alguém com piedade, generosidade, eu vou ser alguém piedoso e generoso. É esta a verdade que o Senhor está nos trazendo. Aponta para uma vida simples e dedicada a Deus. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Como você vê o mundo, como você vê o próximo, como você vê os necessitados. Veja, o Senhor sempre traz de Gênesis a Apocalipse o cuidado com o próximo, com as viúvas, com os órfãos, com os imigrantes, com os necessitados, com o irmão que está ao seu lado. Como nós temos observado? Como nós temos vivido com aquelas pessoas necessitadas? Todo o teu corpo será luminoso. Quando a luz de Deus brilha em nossa vida, quando a luz de Deus brilha na vida de alguém, essa pessoa então se torna piedosa, se torna um pequeno cristão nessa vida. Cristo é a luz do mundo. Ele nos ilumina. Nós estamos olhando para ele, a forma como Cristo nos tratou, com piedade. E tratou de forma amorosa, se compadecendo de todo o nosso ser. Então nós olhamos para a luz de Cristo. E essa luz de Cristo, ao qual nós olhamos, ela entra no nosso corpo, e todo o nosso corpo fica como? Luminoso. Mas aí o Senhor, ele vai fazer uma crítica contrária também. O que a ausência dessa luz traz? O que a escuridão traz? E ainda pior, se você recebe essa luz e teu interior não muda, o que é que acontece? Vejamos João 3, 19 a 21. Evangelho de João 3, 19 a 21. Diz assim a palavra. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, porque são feitas em Deus ou para Deus. Então veja como o Senhor trata. Ele é a luz do mundo, ele é a nossa luz, é nele que nós colocamos nossos olhos. Quem é o maior exemplo de vida? Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós colocamos, fixamos nossos olhos em Cristo, todo o nosso ser é iluminado. Então nós passamos a viver de forma cristã. Cristo é o nosso viver. É para ele que nós vivemos. É com piedade, é com amor, é com dignidade, é olhando para o próximo como Cristo olhou. Porém, o Senhor vai nos falar: se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se nós olharmos com falta de piedade, com ira, com maldade, ele está pagando porque ele merece. Olha aí, isso aí ele é merecedor disso. Primeiros a acusar, a julgar, a falar. Todo o nosso interior é mau. E aí ele continua. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. E aí aqui ele traz outra verdade. É o contato com a luz, porém um interior em trevas. E aí ele dá um peso maior. Grandes trevas serão. Com contato com a luz, mas o interior obscuro. Grandes trevas serão. É o falso crente. Aquele que diz que reconhece a misericórdia de Deus em sua vida, reconhece a piedade de Deus em sua vida, reconhece a bondade de Deus em sua vida, mas não dá um passo para agir com misericórdia, não dá um passo para agir com piedade, não dá um passo para agir com bondade. É como a sanguessuga, que a Escritura vai trabalhar. Ela diz só o quê?
Dá, dá. Me dá, me dá, me dá. Eu quero bondade, eu quero misericórdia. Haja com misericórdia comigo. Não, você não merece, não. A Escritura está cheia de exemplos assim, irmãos. Que grandes trevas serão se você tiver contato com a luz, mas seu interior está em trevas. Que grandes trevas serão. O Senhor está nos demonstrando, a construção do pensamento do Senhor, é que os olhos avarentos e egocêntricos acumularão bens terrenos até vê-los apodrecer. Porém, os olhos bons e fixados no alto guardará o tesouro no céu, que nunca desaparecerá. E quantos têm feito isso? Quantos têm acumulado, até verem apodrecer? E aí, quando apodrecem, trazem para as crianças da igreja. Brinquedos quebrados, coisas que você não usa mais, panelas velhas. Vou doar. Roupas rasgadas, roupas gastadas. Porque essa é boa para doar. Agora, para mim, não é boa, não. Para o outro é. Para mim, não. O Senhor está falando disso aqui. Ele está falando de finanças. Ele está falando de dinheiro. Tabu nos nossos dias. Ele está falando de você dar sempre o resto. E acumular até não prestar mais. De guardar comida até apodrecer na geladeira e depois jogar no lixo. De fazer uma feira e ver as frutas e verduras apodrecerem e não pensar nos necessitados que estão passando fome. Não pensar no sertãozão, não pensar na África, não pensar naquelas pessoas que estão necessitadas. Mas eu quero ver apodrecer. Você pode não externalizar essa fala, mas seu coração diz isso. Vai tudo pro lixo. Minhas roupas gastadas... Não, essa roupa aqui não serve, mas deixa ela lá. Eu posso emagrecer, aí um dia eu vou usar, aí quando ela já está mofada, as traças comeram, agora é hora de doar. É assim. É isso que o Senhor está dizendo. Meus discípulos não agirão assim. É um mandato que ele dá no verso de número 26. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então o Senhor diz que devemos ter uma vida piedosa. E a vida piedosa começa com uma visão correta. Como eu vou agir? Como eu devo agir? Como eu vejo o meu próximo? Como eu vejo a minha própria vida? Eu tenho vivido assim? O Espírito Santo nos ajuda a mudar. Nos santifica, nos faz parecermos com Cristo, nos faz observarmos o outro. É assim que nós devemos agir. Terceiro e último lugar, o Senhor vai dizer por que nós devemos investir. Por quê? Primeiro, onde devemos, como devemos, com bons olhos, e o porquê devemos investir. Verso 24. Porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não pode servir a Deus e às riquezas, ou mamon, que é uma palavra que ele utiliza. O contraste que o Senhor dá aqui é de uma vida egocêntrica e teocêntrica. Deus no centro ou o homem no centro. Como nós temos vivido? Egocentricamente ou teocentricamente? Deus está no centro do meu ser ou o homem está no centro do meu ser? Isso não estou falando de ser crente ou não ser crente. Nós podemos ser crentes e ainda não estarmos maduros o bastante para colocarmos Deus totalmente no centro. E aí precisamos nos santificar mais e pedir auxílio ao Espírito Santo. Veja, Jesus está falando com crentes. Ele não está falando com descrentes. Com descrentes ele trata de outra forma. Mas ele está falando aqui primeiro com quem? Com seus discípulos. Então ele fala com crentes, que precisavam chegar a um ponto maior de maturidade. Isso porque você pode pensar, ou alguém pensar, ou um dia alguém pensar, mas eu não vivo assim, será que eu não sou crente? Não, não é isso que está sendo falado. É Cristo chamando os seus discípulos, que somos nós, para uma maturidade maior. Isso é uma maturidade cristã
maior que nós precisamos alcançar, como? Nos santificando pelo poder do Espírito Santo. Então ele vai falar, veja, como nós temos vivido? Egocentricamente ou teocentricamente? Temos que chegar a um ponto de Deus conduzir totalmente nossa vida e nossos olhos serem como os olhos de Cristo. Quando ele estava passando pela cidade de Naim, o que é que ele fez? Se compadeceu de uma viúva que estava perdendo que tinha perdido seu filho. Ele não tinha necessidade de parar. Ele não tinha necessidade de se importar. Ela não clamou a Jesus, mas o texto diz que ele se compadeceu. Você pode estar andando na rua, as pessoas não precisam pedir, mas você pode se compadecer. Você pode estar lembrando de um amigo, você pode estar lembrando de alguém, e aí agora a gente pode também sair do contexto de finanças, que é o que o Senhor está tratando aqui, mas pode sair do contexto de finanças e às vezes uma palavra. Às vezes como você está. Às vezes estou orando por você. Às vezes algo que você está passando, seja doença, dificuldade financeira, seja problemas no matrimônio, problemas em família, você pode ligar para alguém que está passando pelo mesmo problema e falar, eu quero orar por isso que você está passando. Eu quero te ajudar nisso que você está passando. Ah, mas eu não sou ninguém, olha como eu também passo pelo mesmo problema. Justamente. Aí se unem e passam a batalhar juntos, irmãos batalhando juntos, vivendo juntos, um se importando com o outro. Orai uns pelos outros, nós vivemos em comunidade, é o povo de Deus. Então, como temos vivido? Egocentricamente ou teocentricamente? Há diferença também entre o ódio e o amor. É um sentimento dualista, quando estamos pensando muito nas coisas terrenas. Quando a gente pensa muito no terreno, a gente fica egoísta, a gente fica competitivo. Você já trabalhou em uma grande empresa, você pode falar de competição, você pode falar de rasteiras, você pode falar de ter cuidado, porque alguém tenta ali de alguma forma tomar seu lugar. Ambiente corporativo competitivo, por quê? Porque eu não estou satisfeito. Porque eu tenho que derrubar o outro. Porque eu tenho que ser melhor que o outro. Porque eu tenho que ser glorificado. E não Deus. Eu não me alegro com a evolução do outro. Eu não me alegro se o outro pega um cargo melhor que o meu, se o outro passa no concurso que eu tanto estava desejando. Mas por quê? Porque aquele tem que ser meu. Ego. O nome de Deus não é glorificado nisso, mas buscamos glorificar nosso próprio nome. Aí esse sentimento, investir no local errado, traz isso, traz conflitos, traz raiva, traz dor. E traz também a devoção ou desprezo. Jesus alarga mais ainda o contraste. Veja só o que ele diz. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Veja, ele está aqui alargando o que ele está falando. Ou você aborrece um e ama. Aborrecer e amar. Eu aborreci alguém e eu amei alguém. Aí isso aumenta agora. Quando eu olho muito para mim, vou olhando muito para mim, vou trabalhando egocentricamente, aí eu chego ao ponto de me devotar totalmente a um e desprezar totalmente a outro. Então veja, nunca na nossa caminhada cristã você vai deixar Deus de um dia para a noite totalmente. Às vezes acontece, as pessoas abandonam o Senhor do dia para a noite para focar nos prazeres do mundo ou em outras coisas. Mas veja, quando nós começamos a olhar para o tesouro errado, começamos a investir no local errado, isso vai acontecendo aos poucos. Aí o Senhor diz, primeiro você aborrece, depois você despreza. Ou primeiro você ama e depois você se devota totalmente a alguma coisa. Então, primeiro eu só estou amando. Então eu passo a me devotar, a ser devoto daquilo totalmente, viver para aquilo. E aí eu passo a desprezar totalmente a outra coisa. Vamos abrir Lucas 9, Lucas capítulo 9, verso de número 26.
25. O Senhor diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Aí o 25, do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Então veja, de que adianta ganhar o mundo? De que adianta você investir somente nessa terra? De que adianta? É passageiro, é temporal. Trabalhe, conquiste, descanse, tire boas férias com sua família, com seus filhos, ame sua esposa, viaje com ela, viaje com seus filhos, vá a parques com seus filhos, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Dê boas condições, dê bons médicos, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Você glorifica a Deus através das suas finanças, investindo na família, investindo nos próximos, investindo nos necessitados, investindo no reino. Agora, isso não pode te dominar. Servir aqui, que o Senhor trata, é ser escravo. E aí você só pode ser escravo de uma coisa. Escravo ou do dinheiro, ou escravo de Deus. Não dá para ser escravo dos dois. Devemos servir a Deus com a verdadeira liberdade. Nós somos libertos para isso. Para não olharmos mais só para nós mesmos, mas para olharmos para os próximos. Deus nos libertou de sermos egocêntricos. Concluindo, irmãos, nosso maior exemplo é Cristo. Paulo, aos Coríntios, em sua segunda carta, 2 Coríntios 8, verso de número 9, ele diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Cristo era rico e se fez pobre por amor de nós, para que nós nos tornássemos ricos. Mas ele não está falando da terra, ele está falando dos tesouros nos céus. Cristo venceu o jugo do pecado. Cristo satisfez a justiça para que nós possamos nos parecer com ele nessa terra. A mensagem que o Senhor Jesus nos passa é que todos nós somos escravos de alguma coisa. E ele nos alerta e nos chama constantemente para servirmos a ele, um Deus amoroso e cuidadoso. Escolha neste dia quem você irá servir. É isso que o Senhor nos chama, para você escolher a quem você servirá. A Deus ou as coisas passageiras desse mundo? Vamos orar neste momento? Santo e maravilhoso Pai, graças te damos pela tua palavra que nos transforma. Graças te damos, Pai, porque tu não nos deixou à deriva, nem nos deixou só, mas tu nos deu a tua palavra, Pai, a qual o Espírito Santo conduz ao nosso coração e a qual, Santo Deus, podemos seguir, graças a ele, ao teu Espírito, e nos parecermos mais com Cristo Jesus. O Senhor nos chama, Pai, para darmos um passo mais largo, para, Santo Deus, crescermos em maturidade cristã. E assim, Santo Deus, nos santificarmos e refletirmos teu Filho amado neste mundo caído. Que possamos, Pai, desfrutar e ter a honra disso, de não olharmos para nós mesmos, mas passarmos a olhar para os outros com olhares piedosos, olhares amorosos, olhares compassivos e nos importarmos, Pai, com o próximo. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e entrar um cântico em resposta? É o